Olá pessoal, vamos para mais uma das nossas aulas de matemática com esse tema de estatística e hoje eu quero trabalhar com vocês a parte de medidas de dispersão. São três medidas que nós iremos estudar de dispersão aqui, são elas variância, desvio padrão e desvio médio. Vamos acompanhar aqui no quadro? Bom, quando se fala em estatística, nós estamos falando ali de uma pesquisa que envolve dados, na qual a gente tem população, a gente tem amostra. Sobre esses dados referentes à nossa amostra, nós podemos estudar uma série de grandezas. A gente pode estudar a frequência absoluta desses valores, a frequência relativa. Nós podemos também estipular ali o que nós chamamos de medidas de tendência central, que foram vistas anteriormente, como a média, a mediana e a moda. Nós vamos passar agora para outros tipos de medidas que envolvem dados estatísticos, e essas medidas são chamadas de medidas de dispersão. A finalidade dessas medidas de dispersão é avaliar como esses dados que a gente coletou, ou que a gente tem em mãos, variam em relação a uma referência. E essa referência para a gente, na maioria dos casos, vai ser a média aritmética. Então é muito simples, as medidas de dispersão, elas buscam avaliar de que modo esses dados estão dispersando ali, variando em relação à média, tudo bem? E eu começo apresentando para vocês as duas primeiras medidas de dispersão que nós iremos estudar, que são elas a variância e o desvio padrão, tá? Vou subir aqui um pouquinho. A variância ela é determinada através dessa relação matemática. Observem que é uma relação tanto quanto complexa no primeiro momento, no primeiro contato pelo aluno, porém eu quero que você entenda algumas partes dessa fórmula que são essas aqui, ó. Aqui a gente está fazendo uma subtração de cada valor da distribuição pela média. Então pensa ali comigo. Você tem lá vários valores na sua tabela. Você vai pegar cada um desses valores e subtrair com a média. Depois disso, você vai elevar ao quadrado. Essas partes aqui, ó, diferença entre valor e média e elevar ao quadrado, nós iremos fazer em alguns exercícios que eu irei mostrar para vocês aqui. Então, guarde que a gente, em algum momento, deverá fazer esse cálculo, pegar cada valor, subtrair com a média e elevar ao quadrado, tudo bem? Depois que eu faço isso com todos os valores da minha distribuição ou da minha tabela, do meu quadro de distribuição, eu determino a média. A média consiste na gente somar todos esses valores e dividir pela quantidade de valores. O que também pode ser representado por essa notação utilizando-se o somatório. Na última aula nós vimos que esse símbolo aqui é uma letra grega, sigma, e que indica somatório. Ou seja, eu estou fazendo um somatório de todos os valores subtraídos da média e elevados ao quadrado e dividindo aqui por n para determinar essa média. Com isso, o que a gente está determinando aqui é chamado de variância. Mas eu quero que você se tranquilize porque essa fórmula ela vai ficar melhor de ser entendida quando a gente aplicar ela nos exemplos ou nos exercícios. Notações possíveis para a variância. Você vai ver em alguns lugares aparecendo essa notação, var, que é variância, e algumas literaturas apresentam essa aqui, ó, sigma minúsculo ao quadrado. Isso aqui também significa variância, tá? Uma outra medida de dispersão é chamada de desvio padrão. O desvio padrão ele consiste em você tirar a raiz quadrada da variância. Então observe que para eu determinar a variância, eu preciso antes ter determinado a média. E para determinar o desvio padrão, eu preciso ter determinado antes a variância. Então, essas medidas dependem entre si. Primeiro você calcula a média, depois a variância e, por último, o desvio padrão. O desvio padrão ele é muito simples, basta você tirar a raiz quadrada da variância. E as notações possíveis apresentadas aí para o desvio padrão são essas duas. Desvio padrão, dp, ou então só o sigma, tá? Note a relação que existe entre esse símbolo
e esse símbolo aqui. Aqui, ó, a variância foi escrita como sigma ao quadrado. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, se você tira a raiz quadrada aqui, esse 2 sai, então só fica o sigma, tá? Existe uma ligação também entre as formas de você denotar a variância e o desvio padrão. Vamos acompanhar aqui algum exemplo para você entender como é que são essas medidas? O primeiro exemplo é esse aqui, é um exercício da lista, exercício número 35, que diz assim: em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por esses 3 atletas. Aqui está a distribuição dos valores de saltos dados pelo atleta A, que teve aí 148 centímetros no primeiro salto, 170 no segundo, 155 no terceiro, 131 no quarto. Do mesmo modo, coletou-se os valores dos saltos dos atletas B e C também. Do atleta B, observe 145, 151, 150 e 152. E do atleta C, 146, 151, 143 e 160. Letra A. Qual deles obteve a melhor média? Eu só consigo avaliar qual teve a melhor média se eu determinar primeiro a média de cada um deles. Tudo bem? Como é que eu determino a média, então? Lembre-se que a gente vai pegar cada um dos valores, somamos e dividimos pela quantidade de valores que nós temos. O que eu fiz aqui? Vou pegar aqui, então, primeiro o atleta A. Observe que o atleta A, ele teve um salto de 48, um salto de 170, um salto de 155 e um salto de 131. Esses valores eu já coloquei aqui, ó, 148, 170, 155 e 131, para que a gente possa calcular a média aritmética dos saltos dados pelo atleta A, tá? Bom, fazendo esse cálculo, somando aqui todos os valores e dividindo por 4, nós vamos encontrar que a média dos saltos dados pelo atleta A é de 151 centímetros. Você pode fazer esse cálculo aí e você encontrará esse valor aqui para a média dos saltos dados pelo atleta A. Passando-se agora para o atleta B, observe que o atleta B ele deu saltos com essas medidas: 145, 151, 150 e 152. E esses valores eu coloquei aqui também, ó, 145, 151, 150 e 152. Se nós somarmos esses valores e dividirmos pela quantidade de valores, que nesse caso é 4, nós vamos encontrar a média aritmética dos saltos dados pelo atleta B. E essa média, se você calcular ela resulta em 149,5 centímetros. 149,5 centímetros. Passando-se agora para a média dos saltos dados pelo atleta C, os saltos dados eles tiveram essas alturas: 146, 151, 143 e 160. Esses valores eu inseri também, como eu fiz com A e B, eu também fiz com C. Ó, 146, 151, 143 e 160. Somo, divido pela quantidade de valores e vou obter a média dos saltos dados pelo atleta C. Essa média ela é de 150 centímetros. 150 centímetros é a média dos saltos dados pelo atleta C. Como ele perguntou para a gente qual atleta obteve a melhor média, observe que o atleta A obteve a melhor média, que é de 151 centímetros. Então aqui a minha resposta é o atleta A obteve a melhor média. Tudo bem? Bom, esse item, o item A, ele foi um tanto quanto necessário. Por quê? Porque agora no item B, vocês vão ver que nós iremos determinar quem é o mais regular. Tá? É isso que ele pergunta aqui na letra B. Quem é o mais regular? Quem é o mais regular
é aquele que possui menos desvios, tá? Que varia menos em relação à média. E a gente vai conseguir avaliar isso através daquelas medidas que eu havia citado anteriormente, a variância e o desvio padrão. Logo, por que esse item A foi necessário? Porque a gente vai precisar da média, e aí a gente já determinou a média aqui. Ó, a nossa média ela já está pronta. A média para a distribuição dos saltos dados pelo atleta A, pelo atleta B e pelo atleta C. Tá? Então vamos determinar aqui primeiro a variância de cada um e depois o desvio padrão de cada um deles. Passando-se aqui então para o cálculo da variância, só relembrando aqui com vocês, a variância nós indicamos por essa notação, VAR, e o desvio padrão por essa notação, DP, tá? E a relação que existe entre desvio padrão e variância é essa aí que vocês estão vendo. O desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então vamos lá, como é que a gente determina primeiro a variância? Você vai construir uma tabela, e nessa tabela, a primeira coluna será dos valores da distribuição que você tem. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Primeiro, a gente está calculando para o atleta A. O atleta A, ele obteve esses valores de salto aqui, ó, 148, 170, 155 e 131, que foram os valores que eu coloquei. 148, 170, 155 e 131, tá? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Você tem que colocar os valores da sua distribuição na primeira coluna. Ótimo. Cada um desses valores aqui é um determinado x, só que ele é um x com a posição. Por exemplo, se esse é o primeiro valor, eu chamo ele de x1. O segundo valor, x2. Terceiro valor, x3. Quarto valor, x4. Tá? Então, cada valor é um determinado xi. Esse xi quer dizer que é um x com a determinada posição, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4, como nós vimos aqui. Agora, eu vou ter que fazer o cálculo dessa expressão aqui, para cada um desses valores. Como é que consiste essa expressão? Você vai pegar cada valor, que são esses de amarelo, que eu escrevi aqui já, ó, 148, 170, 155 e 131. Então, essa primeira parte aqui, são os valores, tá? Você vai subtrair cada um deles da média. Observe que a média dos valores ali de saltos dados pelo atleta A, essa média ela deu 151. Então, eu subtraio cada um deles com o mesmo valor de média, que é 151. Na sequência, a gente vai fazer essa subtração e depois elevar ao quadrado, tá? Então, vamos lá, ó. 148 menos 51, a gente vai obter 3 negativo. E 3 negativo elevado ao quadrado é igual a 9. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Depois, 170 menos 151, nós obtemos aqui 19. 19 elevado ao quadrado é igual a 361. Depois, 155 menos 151 é 4. E 4 ao quadrado é igual a 16. Tá aí. Depois, 131 menos 151 é 20 negativo. 20 negativo ao quadrado é 400. Uma observação extremamente importante é que esses valores que você obtiver aqui, eles não podem ser negativos. Por que eles não podem e nem serão negativos, né? Por conta do quadrado, tá? Um número positivo aqui, se você levar ao quadrado, a resposta ela é positiva. E esse número negativo, se você tiver um número negativo e levar ao quadrado, a resposta também vai ser positiva. Então não tem saída. Esses valores que você obtiver aqui, eles deverão ser sempre positivos. Se você fez a sua conta por acaso e obteve aqui valores negativos, você errou, tudo bem?
Continuando, ó, eu vou fazer agora uma média com esses resultados. 9, 361, 16 e 400. Olha aqui, ó. 9, tá aqui, 361, 16 e o 400. Vamos fazer a média? A média, lembre-se que é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que nós temos. Então, a variância dos valores de A são aqui 196,5. Né? Ela é 196,5. Você pode fazer esse cálculo somando esses valores e dividindo por 4 que você vai obter esse valor aqui de variância. Tá? Agora, a gente vai calcular o desvio padrão dos saltos dados pelo atleta A. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como você já tem a variância, que é 196,5, então 196,5, basta você tirar a raiz quadrada desse valor. A gente vai ter um valor aí aproximadamente igual a 14,02. 14,02. Esse aqui é o desvio padrão dos saltos dados pelo atleta A. Vou fazer o mesmo para o atleta B e para o atleta C. Vamos passar agora para o atleta B. Ó, atleta B está aqui. Esses são os valores dos saltos dados pelo atleta B, lá naquela listinha que nós vemos lá em cima. 145, 151, 150 e 152. Nós calculamos também a média aritmética. A média aritmética dos saltos dados pelo atleta B, olhando aqui em cima, é 149,5. Então, esse valor eu irei utilizar aqui, ó, de vermelho. Tá? Subtraio cada valor pela média. Valor menos média, valor menos média, valor menos média. Depois disso, você eleva ao quadrado. Você sempre precisa levar ao quadrado para a determinação aqui da variância. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó. 145 menos 149,5, nós vamos obter menos 4,5. Menos 4,5. E menos 4,5 ao quadrado é igual a 20,25. 20,25. Tá? Muito bem. Passando-se agora para o próximo, ó, 151 menos 149, nós obtemos 1,5. 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. 2,25. Na sequência, 150 menos 149,5 vai dar 0,5, que elevado ao quadrado resulta em 0,25. E por fim, para o atleta B, 152 menos 149,5 é 2,5. E 2,5 ao quadrado vai resultar ali em 6,25. Pois bem, a variância ela é obtida através da média aritmética desses valores aqui, dessas diferenças quadráticas. 20,25, 2,25, 0,25 e 6,25. Vou fazer a média, então, desses valores aqui. Aqui estão esses valores. A média consiste em você somar eles e dividir pela quantidade de valores que você tem, obtendo-se aqui, então, uma variância para o atleta B de 7,25. 7,25. Essa aqui é a variância dos saltos dados pelo atleta B. E agora eu preciso obter o desvio padrão. O desvio padrão ele é 7,25 tirando a raiz quadrada desse valor. Tá? Desvio padrão, então, ele será aproximadamente 2,69. Utilize ali uma calculadora para te ajudar nesse cálculo. E o desvio padrão ele é aproximadamente 2,69. Tá? E agora para o atleta C.
Faço o mesmo. Pego cada valor de salto, subtraio com a média. Lembra que a média para o atleta C, a média aritmética, ela é de 150, tá? Então, fazemos aqui, ó, 146 menos 150 resulta em 4 negativo, e 4 negativo ao quadrado é 16. 16 positivo, tá? 151 menos 150 é igual a 1, e 1 ao quadrado é igual a 1. 143 menos 150 é menos 7. Menos 7 elevado ao quadrado vale 49. 160 menos 150 é igual a 10, e 10 ao quadrado é igual a 100. Então, para se descobrir a variância dos saltos dados pelo atleta C, eu tenho que fazer a média aritmética desses valores aqui, essas diferenças que foram elevadas ao quadrado. Com isso, eu pego, então, 16, somo com 1, somo com 49, somo com 100, e divido por 4. Por que 4? Porque a gente tem 4 valores aqui, tá? A variância, então, dos saltos dados pelo atleta C será de 41,5. 41,5. Essa aqui é a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 41,5. O desvio padrão, então, do atleta C é aproximadamente 6,44. 6,44, tá bom? Então, só para reforçar, no cálculo da variância, a gente foi fazendo cada valor menos a média elevado ao quadrado. Então, valor menos média ao quadrado. Eu fiz isso com todos eles. A variância ela é obtida por meio da média aritmética desses resultados aqui, tá? E o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, muito simples. Vou responder a pergunta que ele me fez. Eu preciso colocar aqui, ó, qual foi o atleta mais regular. Então vamos pensar assim. Quanto maior for o desvio padrão da sua distribuição, mais, digamos assim, os valores estão variando entre si ou entre a média, tá? Como referência ali, utilizando a média. Então, o mais regular é aquele que obteve o menor valor de desvio padrão. Nesse caso, ó, C foi 6,44, B 2,69 e A 14,02. O atleta B, ele fez saltos mais regulares, porque o desvio padrão dos saltos dados pelo atleta B é menor, tá? Então aqui a resposta é, o atleta B foi o mais regular. E agora a gente vai ver a última medida de dispersão dessa aula, que é chamada de desvio médio. O desvio médio, a gente utiliza também cada valor menos a média. Observe aqui, ó, que eu pego o primeiro valor, subtraio da média. Pego o segundo valor, subtraio da média. Pego o terceiro valor, subtraio da média e assim por diante. Mas ao contrário da variância, você não eleva ao quadrado. Você só calcula o módulo ou o valor absoluto. Essas duas barras que vocês conseguem ver aqui se chama módulo, tá? Ou valor absoluto. Só para te lembrar o que é módulo, o que é valor absoluto. O módulo, ele é uma função que retira a negatividade de um número. Se você tiver um número positivo, continua positivo. Se você tiver o zero, continua zero. E se você tiver um número negativo, ele vai retirar a negatividade daquele número, ou seja, ele vai mudar para um número positivo. Então é isso. O módulo ele sempre retira a negatividade de um número, tudo bem? Então vamos calcular aqui o desvio médio para vocês verem como é que acontece. Calcule o desvio médio para cada um dos seguintes conjuntos de dados. Eu vou determinar somente do item C. Vocês irão fazer aí do item A e do item B. Observe que na distribuição que a gente tem na letra C, aparecem os valores 20, 25, 15, 35 e 30.
nós vamos precisar da média. Então, eu já faço o cálculo da média aqui inicialmente. A média é a soma desses valores dividido pela quantidade de valores. Então, 20 mais 25 mais 15 mais 35 mais 30 dividido por 5, porque aqui a gente tem 5 valores. Só para te orientar, esse símbolo aqui, ele não é um negativo, tá? Ele é somente um travessão, é um símbolo aqui, um traço mais longo, para indicar só uma separação entre esses valores. Poderia ter utilizado ali muito bem um ponto e vírgula para separar, mas há livros que apresentam ali um travessão como sinal separador dos valores na distribuição. Pois bem, somando esses valores e dividindo por 5, nós vamos obter uma média aritmética aí de 25. Você pode fazer esse cálculo que a média aritmética é igual a 25, tá? Muito bem. Vou passar para a minha tabela. Essa aqui é a minha tabela agora. O que eu vou fazer? Nessa tabela, eu coloquei cada um dos valores que apareceram na nossa distribuição. Eu fiz até mais do que isso. Eu organizei aqui em ordem crescente. Coloquei do menor para o maior. Nossa tabela agora ela é composta de 5 valores. O x1, que é o valor que ocupa a primeira posição, x2 da segunda, x3 da terceira posição, x4 da quarta posição e x5 da quinta. Tá? Então eu pego cada um desses valores, observe que aqui, 15, 15, 20 e 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35. E vou subtrair cada um deles da média. A média é esse valor aqui, Média, ela deu 25. Então, eu preciso substituir o valor da média aqui. Coloquei o 25. 25, 25, 25, 25 e 25, tá? E no final a gente faz o módulo. Então, vamos fazer aqui. 15 menos 25, nós obtemos 10 negativo. 20 menos 25 é igual a 5 negativo. 25 menos 25 é igual a 0. 30 menos 25 vale 5. E 35 menos 25 é igual a 10. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o módulo. O que é o módulo? O módulo ele retira a negatividade de um número. Por exemplo, o módulo de menos 10 é 10. 10 positivo. O módulo de 5 negativo é 5 positivo. O módulo de 0 é o próprio 0. O módulo de 5, como esse 5 já é positivo, ele permanece positivo. E também o 10 acontece o mesmo. Tá? Bom, agora, para fechar, o desvio médio ele é obtido pela média aritmética desses valores aqui. Do 10, do 5, do 0, do 5 e do 10. Note que esse cálculo ele é muito parecido com o cálculo de variância. O que muda é que no desvio médio a gente não faz aquela elevação ao quadrado. Tá? Então, coloquei cada um desses valores aqui, como vocês podem ver. 10, 5, 0, 5 e 10. Calculo aqui a média. Nós vamos obter, então, um desvio médio igual a 6. E é assim que a gente calcula o desvio médio. Tudo bem? Bom, até a próxima.